Olá, pessoal. Saudações cordiais. Que bom estar com vocês mais uma vez, né? Eu sou a professora Rosimeire, que vou continuar trabalhando com vocês a disciplina de estágio supervisionado 1. Agora nós vamos ir para a nossa segunda semana de aula, né? Que vai ocorrer exatamente no período de 17 a 23 de agosto, e conforme o plano de ensino da nossa disciplina, nesse tempo nós vamos estudar um pouco sobre gestão da qualidade na administração pública. Para tanto, vamos entender um pouco mais das noções gerais de qualidade, programas para mudança comportamental e planejamento da qualidade, né? Assim, a primeira parte, pelo menos. Gente, assim, quando nós falamos em gestão da qualidade, precisamos ter em mente que a qualidade, ela sempre foi uma preocupação dos povos, das nações, né? Mesmo sem ter um departamento, um setor na empresa para que pensasse a qualidade, mas as tribos, os reis, né, os presidentes, todos sempre foram preocupados com a qualidade. E, de uma maneira ou de outra, sempre pensaram na qualidade, né? E quando a gente fala, assim, especificamente em gestão da qualidade, é preciso ter em mente que estamos tratando de atividades coordenadas, né, planejadas, pensadas, organizadas, para que possa se atingir um controle dos processos, né, empresariais, de forma a atingir uma melhoria dos produtos e dos serviços que são entregues, que são postos no mercado, buscando sempre garantir a satisfação total dos clientes. Então, nós estamos em uma economia totalmente globalizada, a competitividade é muito grande, os nossos concorrentes, os concorrentes das empresas já não são mais locais, são globais, né? Então, assim, não é porque eu moro em Pirapora que significa que eu tenho que comprar do comércio de Pirapora, eu posso comprar de qualquer lugar. Então, quanto mais qualidade vier impressa nos produtos que eu procuro, nos serviços que eu demando, a minha tendência a optar por esse fornecedor, por esse prestador de serviço, tende a ser maior. Então, cada vez mais a qualidade é um fator competitivo, está sempre em voga. É bom lembrar o seguinte, que o século passado foi um século assim que trouxe grandes contribuições para o mundo empresarial. Ele foi um século que teve duas grandes guerras, né? E essas guerras impactaram muito porque exigiu-se que as grandes nações, aquelas que estavam envolvidas diretamente com a guerra, elas tiveram que se reconstruir, né? Então, assim, muitas questões, o empreendedorismo, né, a qualidade e várias outras estratégias que hoje usamos na administração foram fortemente impactados nesse período de pós-guerra. E a qualidade, especificamente, com a Segunda Guerra Mundial, ela teve um impacto muito forte, porque a qualidade ela foi muito buscada no período da guerra, cuja finalidade era exatamente corrigir os erros nos produtos bélicos do Exército. Vocês vão ver que essa é sempre uma característica da nossa administração, da administração enquanto ciência. Ela vai estar sempre voltando o seu olhar para as grandes instituições, para as instituições centenárias, né, buscando nelas algum tipo de referência. E o Exército é sempre contemplado com esse olhar. O Exército, a Igreja Católica, exatamente devido à estrutura que eles possuem, a estrutura hierárquica, a força econômica, né, a forma de organizar, e aí a gente sempre vai estar dando uma olhadinha, a gente que eu digo a administração enquanto ciência. E no caso da qualidade, ela foi esse parâmetro, ela teve esse parâmetro que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E também a gente sabe que com a Segunda Guerra Mundial houve essa expansão também das indústrias, né? O século XX ele foi marcado pela expansão, pela revolução industrial. E aí vem surgindo
o controle da qualidade, que visava a uniformidade dos processos, né? Sem haver uma preocupação explícita com a qualidade em si, mas sim com a atividade da empresa em geral. Então, esses eram os focos que norteavam a questão da qualidade naquele período, imediatamente no pós-guerra. Com o passar dos anos, a qualidade ela foi revista a partir de um âmbito maior. Então, até mesmo por influência da cultura japonesa, a qualidade ela passa a ter a ser uma meta a ser alcançada pelas empresas com a finalidade de melhoria de fluxo contínuo. Então, não é mais um ato isolado, uma prática que eu faço ali desvinculado de todos os outros, mas as empresas se sentem desafiadas a começar a pensar a qualidade, desde a guarita até a alta direção. Então, tudo ali, a empresa, é preciso respirar qualidade. E esse continua sendo ainda o grande desafio para muitas organizações, né? E quando a gente fala em pensar qualidade, precisamos ter parâmetros, né? Essa qualidade vai ser pensada com base em quê? E aí, alguns teóricos vão trazer elementos para os quais devemos olhar quando se pensar em qualidade. Esses elementos são a excelência, o valor, as especificações, a conformidade, a regularidade e a adequação ao uso. Né? Para entender melhor, quando a gente fala de uma empresa de excelência, nós estamos dizendo que aquela empresa é a grande referência naquilo que faz. Né? Uma padaria de excelência significa que os produtos dela são os melhores da região, não tem igual. Um hospital de excelência significa que os tratamentos realizados ali, os processos realizados ali, são os melhores da região, da cidade, né? Não tem igual. Então, assim, para ser de excelência, significa que a empresa fez toda uma trajetória, toda uma caminhada e conseguiu atingir graus tão altos, né, na sua prestação de serviço, na sua entrega de produto, né? As suas boas práticas são extremamente inovadoras, né? Que impactaram o resultado daquela empresa e extrapolaram os muros dela, né? Para além. Então, assim, chegou à praça, chegou ao cliente externo da empresa. Um outro parâmetro que se olha quando se fala em gestão da qualidade é o elemento da regularidade, né? Então, assim, quando a gente diz que houve uma revolução industrial, o que difere um produto industrializado de um produto manual é exatamente a regularidade, né? Então, assim, se você está produzindo carros da Renault, né, um Sandero da Renault. Sandero da Renault, né, digamos lá, um modelo X, todos os modelos têm que sair exatamente iguais. Não dá para um banco sair com a distância tantos centímetros do outro, e o outro modelo vir, e essa distância ser maior ou ser menor, né? O conforto de um banco, a maneira como está exposto o motor, etc, etc. E tem que ser igual. Por quê? Porque são padrões, né? São regularidades. Então, um produto industrializado, ele tem uma padronização, ele tem uma normatização a ser seguido, né? Ele não pode estar sendo mudado a cada lote que é produzido, não é assim que funciona. Se fosse assim, sua máquina de lavar, quando tivesse problema, você não ia encontrar uma outra peça para ela, porque cada peça ia vir diferente, mesmo tendo a mesma marca. Né? Então, tem padronizações que precisam ser seguidos. E quando a gente fala em padronização, a gente está aqui falando desde o tempo que gasta para produzir aquele produto. Né? Não pode haver uma oscilação grande nesse tempo. Né? As horas que as máquinas passam ligadas para produzir o carro, para produzir uma moto, uma geladeira, micro-ondas, máquina de lavar,
Tem que haver um padrão. As horas de trabalho, né, a quantidade de horas envolvidas, horas de trabalho, de mão de obra, né, a qualidade do ambiente desse trabalho, os produtos de segurança que são ofertados para os trabalhadores que estão atuando. Então, assim, tudo isso é preciso haver níveis de regularidade aceitáveis, né? E tudo isso vai sendo imbuído ao produto com características dele. E quando difere, quando há avarias, danos, defeitos, a gente diz que o produto não teve conformidade. Há desconformidades, né? Nesse produto, ele não saiu igual. Pensa na indústria de medicamentos, né? O quanto que ela tem que ser rigorosa com esse elemento da regularidade. Então, assim, são coisas muito sérias que as empresas têm que considerar. Outro parâmetro é o parâmetro do valor. Quando a gente fala em valor na administração, é preciso ter em mente que o valor não é só o valor que você cobra pelo produto, né? Eu estou usando esse álcool em gel, tá? O álcool em gel, ele custou quanto? R$ 10, né? Não, o valor desse produto não é só R$ 10. O valor desse produto é o somatório de todas as atribuições, de todos os benefícios que o usuário dele conseguiu agregar a ele. É tudo aquilo que justifica o desembolso que foi feito por ele. Né? Então, assim, um produto com valor agregado significa que os consumidores daquele produto conseguiram identificar todos os esforços da empresa para colocar aquele produto no mercado da melhor maneira possível. É o tempo de entrega, é o valor do frete, são as condições de uso, é a durabilidade, é a fragrância, é o rendimento, né? Então, assim, quando o consumidor pensar nesse produto, nesse gel, pô, eu paguei R$ 10, mas o que eu ganhei em pagar R$ 10? Por que eu paguei R$ 10 por ele e não paguei R$ 7 pelo produto concorrente? E não paguei R$ 6 pelo produto concorrente? Então, quais são os benefícios que esse produto trouxe à minha vida, né, para justificar eu fazer o desembolso? E o que eu deixei de comprar para poder adquirir esse produto? Então, quando a gente trata de valor associado à qualidade, é preciso fazer a junção, o somatório de todos esses elementos para poder dizer o valor de um produto, porque não é só um valor monetário, mas é um valor emocional, né? E vários outros, é um valor funcional, né? São todos os elementos agregados em um item, em uma estratégia. A conformidade, ela aproxima muito da regularidade, entendeu? Então, assim, a conformidade é exatamente a contrapartida da qualidade planejada. Se você encomenda para uma construtora uma casa, você diz como você quer aquela casa. Quais as áreas, qual a dimensão, quantos metros, como você quer a cozinha, em que situação você quer a pia, que tipo de piso você quer, como quer os sanitários, né? Então, assim, tudo isso são as expectativas do cliente, a sua expectativa. E quando você recebe a casa, a construtora diz que a sua casa está pronta, você vai dizer se ela tem qualidade ou não, de acordo com que o produto que você está recebendo aproximar do que você demandou e das suas expectativas. Então, o grau de conformidade significa o grau de aproximação das expectativas do cliente. Então, assim, você queria isso, você queria uma casa assim, uma casa com 3 quartos, uma casa sendo um suíte, um banheiro de serviço, uma sala de tantos metros, uma área de serviço, uma área gourmet, né? 2 vagas na garagem. Então, é isso que você está recebendo? A conformidade é essa aproximação, né? Então, da expectativa. Vou tomar um medicamento para o cabelo crescer, parar de cair. Tá, aqui está dizendo que se eu tomar 2 doses por dia, ele vai parar de cair, vai crescer, ok?
está atendendo? É isso mesmo que está acontecendo? Então, a conformidade é isso, né? Então, vocês estão vendo que é desafiador. Por quê? Porque você precisa deixar o cliente satisfeito. E você tem que lembrar que você está tratando uma categoria de clientes diplomados, de pessoas que sabem o que quer. Você está num mercado de ampla concorrência, né? O mercado está aí, as mídias estão aí, todo dia exibindo vários produtos, vários serviços. Então, você precisa ter essa competência, você enquanto organização, de entregar ao seu cliente aquilo que ele quer. Não é dizer que você tem um bom papo, né? E vai fazer o cliente comprar. Porque vai chegar em casa, vai levar no máximo um dia, 2 dias, ele vai se arrepender da compra. E isso não é interessante para a empresa nem para ninguém. Por quê? Porque você quer que esse cliente volte e continue fazendo negócios com você. Né? Depois, existe uma outra questão em qualidade, que são as especificações. Né? Então, assim, são as características do produto, descreve exatamente esse produto, esse serviço, para que serve. Vocês querem ver muito os atributos dele? Vocês querem ver quando vocês compram um, um creme de leite, um leite condensado, você vai ver que na caixinha dele está dizendo, né, qual o teor de açúcar, quais são os elementos constitutivos desse produto, são as especificações dele. Você compra um medicamento, ele traz a bula, ali são especificações. Você compra um álcool, está lá escrito na vasilha, né? Olha, fica, como que se fala? É inflamável, né? Mantém distância. Então, assim, tudo vem trazendo a orientação, o que é, como foi feito, como funciona, mantém a distância das crianças, né? Mata rato, mata barata, usa a quantidade tal, põe de tal forma, use de tal forma, não lave com alvejante, não use ferro para passar. Então, são as especificações daquele produto, exatamente para que ele tenha, para que a qualidade dele seja mantida, né? Então, os elementos das especificações. Depois, há uma questão de adequação ao uso, né? Então, assim, todo produto, ao ser criado, tem uma função. Eu não me lembro, eu não olhei a grade curricular de vocês para ver se vocês tinham disciplina de marketing, mas deve ter. E em marketing vocês estudaram o valor funcional do produto, né? O produto, ele tem uma função. E, então, por exemplo, se você compra um sabonete, ele tem que espumar, você comprou um sabonete, tomar banho, né? Para lavar a mão, lavar o corpo. Então, assim, ele tem que espumar. Então, isso é uma adequação ao uso. Ele tem que cumprir o papel para o qual ele foi criado. Você está me entendendo? Você compra um carro, ele acaba de sair do concessionário, você dá uma voltinha, ele começa a quebrar, dar defeito, apresentar falhas no motor. Você vai dizer que ele não tem uma boa qualidade. Por quê? Porque ele não está cumprindo o papel básico dele, que é transportar você para onde você quer ir. Ele está te gerando angústias, preocupações. Você foi na loja, comprou um salto, foi na primeira festa com salto, o salto quebrou. Você vai voltar na loja furiosa, quer trocar esse sapato, entendeu? Ou então você vai dizer, devolvo o meu dinheiro, eu fui lesada, né? Então, por quê? Porque não houve uma adequação ao uso, né? Houve ausências de especificações, de regularidade, não cumpriu o comprometido. Então, isso são coisas muito sérias que precisam ser observadas. Também, pessoal, quando a gente fala em qualidade, é preciso ter claro que a qualidade, ela nunca está, que a qualidade ela não é permanente. A qualidade é um estado de busca. A qualidade é um desafio de evolução que existe para as empresas, né? E a qualidade, ela começou a ser pensada, a ser tratada, mesmo assim, enquanto estratégia nas empresas, há pouco tempo, né? Como eu disse a vocês, no século passado. Então, e começou assim como a era da expansão. Então, assim, não era que a qualidade era pensada na empresa como um todo, oh, vamos pensar a qualidade, vamos discutir a qualidade, como é que nós vamos fazer para que a nossa empresa tenha qualidade. Não, era um setorzinho que havia, com a mesinha, a pessoa sentada lá atrás,
e exatamente sair um lote de produção, ali ia ver se o produto estava bom, se o produto tinha algum defeito, apresentava algum defeito, né? E isso porque o setor de inspeção já foi uma evolução, porque antes era apenas uma supervisão da produção. Então, quando a gente diz que teve a era da inspeção, já vem como uma evolução, porque antes era simplesmente supervisionava. O produto tinha uma mesinha lá e a pessoa olhava as máquinas trabalhando, a produção que ia saindo, ela passava o olho rapidamente para ver se conseguia identificar algum produto com defeito, né? E tudo mais, mas sem essa preocupação de treinar o funcionário, sem essa preocupação de olhar se o maquinário estava adequado para poder fazer aquela produção, entendeu? Então, esses elementos não eram considerados. Depois, já num outro momento, né, como eu disse para vocês no início, né, a Revolução Industrial, ela mexeu muito com uma capacidade produtiva das empresas, porque aí elas passaram a produzir de maneira maciça, né, em massa, e aí massiva, e aí o que acontece? Acontece o seguinte, como os lotes de produção eram grandes, não tinha como elas supervisionarem todos, inspecionarem todos os produtos. E por causa disso, o que elas faziam? Elas faziam recorte, né? Então, assim, olha, saiu um lote de leite, saiu um lote de iogurte. Vamos tirar aqui algumas unidades para a gente analisar, né, para ver se tem, por exemplo, o valor nutritivo esperado, né, para ver se está tudo certinho. Então, aí é conhecido como a era do controle estatístico, exatamente porque não tinha mais. E vocês podem perceber que essa era do controle estatístico, ela não foi de tudo superada, né? Volta e meia vocês estão aí assistindo televisão e vem um chamado de uma montadora. Você que possui o sachê do carro de numeração tal, né? Leve para fazer revisão, foi identificado um pequeno defeito na roda, não sei na onde. Então, é isso aí, né? Então, é resultado exatamente desse controle estatístico. Vocês viram agora com a cervejaria Beck, né, aquele problema lá em Belo Horizonte, que começaram a fazer essa análise, né, por amostragem, para poder identificar em qual lote estava contaminado, né, que inclusive levou parece 4 pessoas a óbito, fora outras que ainda permanecem enfermas. Então, vocês estão vendo que isso aí é um controle de qualidade estatístico, modelo estatístico. Aí, já evoluindo, já agora em 61, bem pertinho de nós, surge a era da qualidade total. A era da qualidade total, ela vai ampliar o foco dela, porque ela não vai ficar olhando somente para o produto, como era no caso da era da inspeção, o olhar estava voltado somente para o produto, né? Mas ela vai olhar para o cliente, sabendo que o cliente ele tem suas necessidades, ele sabe o que ele quer e ele não vai mais aceitar qualquer coisa. Então, aqui já entra uma preocupação muito grande, já que os concorrentes são grandes também, já que os meios de divulgação desses produtos são muito grandes, a televisão já tinha surgido, né? Porque no início era jornal, rádio, né? Agora já tem jornal, tem rádio, tem televisão, tem internet daqui a pouquinho. Então, tudo isso os clientes já vão conhecendo os produtos. Então, há essa preocupação maior, né, com a era da qualidade total, em focar nos clientes, nas demandas, nas necessidades dos clientes, mas também no funcionário,
nas máquinas, nas informações, que a gente pode chamar de logística reversa, né? Então, a qualidade, ela perpassa agora todos esses elementos, né? Para o produto ter a qualidade, o funcionário tem que ser capacitado, então aí passa a ser um diferencial a qualificação do seu funcionário. Você contrata uma pessoa que tem domínio, que tem conhecimento daquele processo produtivo, daquela tecnologia, daquele produto, ou você capacita ela, né? Ou você capacita do quadro que você tem, ou você busca fora, faz um recrutamento externo de algo que você precisa, né? Os seus maquinários, eles detêm a melhor tecnologia, né? Às vezes você está com máquinas super sucateadas, obsoletas, e não dá mais, você vai ter que trocar esse maquinário, a manutenção desse maquinário, as condições do ambiente de trabalho. Por exemplo, aí vocês vão ver que as empresas começam a colocar plaquinhas nas portas, né? Estamos trabalhando há 30 dias, há 60 dias, há 120 dias sem acidente. Porque uma empresa que se preocupa com a qualidade total, ela tem que ter, ela tem que ser salubre, né? Ela não pode ser uma empresa detentora de um ambiente insalubre, né, para os seus funcionários, né, tem que ter EPIs, tem que ter qualificação, tem que ter condições de trabalho adequadas, precisa haver uma gestão participativa, né, que essas pessoas possam estar dando feedback, elas que estão ali mais próximas do setor produtivo, ou mesmo as informações, por exemplo, sua loja lá é uma revenda da Brastemp, né, de todos os produtos Brastemp. O que seus vendedores estão ouvindo a respeito dos produtos Brastemp, daqueles clientes ou possíveis clientes que visitam a loja? Então, é preciso haver esse canal, né, para informação, não só o canal de levar, de entregar o produto no tempo, na hora, no menor preço, em condições de uso para o cliente, mas é preciso também haver esse retorno, né? Seja do varejo, seja do atacado, seja do seu representante direto, né? Essas condições todas. Por quê? Porque agora a qualidade, a empresa vai respirar a qualidade. Né? Não é mais aquele setor de inspeção que tem o indivíduo lá atrás da mesinha, mas todos, desde a guarita até a alta direção, estão comprometidos com a qualidade. E um prego jogado ali no estacionamento vai colocar em risco a qualidade da sua empresa. Né? O esgoto da sua empresa que não é tratado vai colocar em risco, em voga, a qualidade da sua empresa. Né? A reciclagem, o reuso das embalagens da sua empresa vai colocar em questionamento a qualidade da sua empresa. Então, agora a discussão é mais ampla, né? Os seus clientes estão mais atentos a você, as condições de trabalho que você dá para os seus funcionários, a matéria-prima que você usa, a forma como você seleciona os seus fornecedores, quem são os seus fornecedores, qual a origem da matéria-prima, né? Então, tudo isso é uma questão de qualidade total. Os processos, e aí vocês vão ver as séries das certificações, né? A ISO está aí para isso, né? A ABNT também, né? E uma série de outros detalhes, e tudo isso é qualidade. Portanto, quando a gente fala em gestão da qualidade total, nós estamos falando de manter o foco no cliente, de haver uma liderança comprometida com a qualidade na empresa, né? A empresa toda ela tem que abraçar essa meta da qualidade e nunca se alcança, nunca ela está pronta, é um processo que põe a empresa sempre em constante busca, né, em constante melhoria. É preciso haver engajamento das pessoas, às vezes, para se atingir padrões de qualidade, a empresa tem que mudar a sua maneira de produzir, tem que mudar a maneira de tratar com as pessoas, às vezes tem que mudar fornecedores, às vezes tem que alterar matéria-prima. Então, por causa disso, né, o envolvimento dos stakeholders, né, seja
dos parceiros direto ou indiretamente envolvido com a empresa, vai ter que ouvir esse pessoal todo, a abordagem por processo, né, vai ser super necessária, a revisão, a forma como acontece, e às vezes a empresa está muito bagunçada, ela vai ter que passar por uma série de reorganização para poder ser introduzida nesse processo de melhoria contínua, né? E as decisões, elas vão precisar sempre estar baseadas em fatos, por isso que há pouco eu dizia da importância das informações, tanto dos funcionários, mas dos parceiros, dos revendedores, dos fornecedores, né, dos clientes, né, e, para tanto, há uma necessidade da gestão dos relacionamentos, né, com quem? Com todos os envolvidos na empresa, com a comunidade, o local, né? Por exemplo, Pirapora, a gente tem umas fábricas aqui que eu acho um escândalo, sabe? Você olha na parte da manhã, tem um nevoeiro aqui na cidade, aí você acha vai chover, né? Não, é a poluição da fábrica. Quando você vem de Montes Claros entrando na cidade, você olha desse lado, aí está lá aquele nevoeiro forte, as fábricas poluindo. Você pega um barco, desce pelo São Francisco, vai ver vários tubos jogando dejetos no rio São Francisco. Absurdo um negócio desse. Então, como se falar em gestão de qualidade total com esse tipo de gestão empresarial? E aí você anda, você passa de carro no entorno da empresa, o odor do processo fabril vem ao seu encontro, né? Então, é assim mesmo, né? Para quem é de Montes Claros, há uns 20 anos, aquela fábrica de cimento, né, que hoje já tem outros donos, ela poluía, aquela fumaça dela, daquela produção dela, chegava nos lares, né, os funcionários delas, muitos tiveram seus órgãos petrificados devido à poluição oriundo dali e tudo mais. Então, assim, tá longe, né? Então, assim, essa abordagem por processos nesse tipo de empresa, tem muita coisa a ser feito dentro delas, né? Para poder se entrar num processo de melhoria contínua e poder se buscar uma gestão por qualidade total. Ok, pessoal? Tá entendido até aqui? Gente, continuando, né, esse nosso diálogo, até agora nós falamos da gestão da qualidade nas organizações privadas, né? E como é que essa gestão da qualidade funciona na administração pública, né? Como que se deu ou está ainda se dando esse processo de adesão à gestão da qualidade no ambiente público? Então, assim, umas questões que a gente precisa ver é exatamente que quando a gente fala de qualidade na administração pública, essa qualidade precisa vir atrelada a uma consciência de cidadania, né? E a cidadania, aqui nós estamos referindo basicamente ao direito que todo contribuinte tem de receber um atendimento adequado e equiparado aos altos impostos por eles pagos, porque, assim, o Brasil, vocês sabem, que é um dos países onde a gente paga mais imposto. Lógico que temos países, por exemplo, a Noruega, onde a tributação na Noruega é maior do que no Brasil. No entanto, ou seja, quando se constituiu o Estado ele foi criado exatamente para que ele pudesse prover o bem comum, né, o bem comum para a sociedade. E esse caso, quando se fala em bem comum, existem atribuições específicas do Estado. E são atribuições que não vêm de graça, o Estado não está fazendo nenhum favor a nenhum de nós. Por quê? Porque nós pagamos a ele para que ele cumpra com seu papel, né? E aí a gente vai perceber que essa concepção da cidadania, cada vez mais no Brasil, ela tem crescido, ela tem aumentado, né?
essa nossa nação tupiniquim tem avançado nessa consciência da cidadania, e quando ela avança, nós vamos perceber as manifestações através de passeatas, de denúncias, né, do próprio controle social, que é tema de um dos seminários de vocês, que é exatamente essa manifestação, essa ação da sociedade junto ao Estado para que ele cumpra o seu papel da melhor maneira possível. E aí, quando a gente fala da administração pública, nós precisamos ter em mente que o termo administração pública, ele abriga a totalidade dos serviços prestados pelo Estado, mas também os órgãos, as entidades que estão ligadas a esse Estado, né? E alguns teóricos vão conceituar a administração pública exatamente como um Estado atuando de forma concreta, com o fim de satisfazer o bem comum de indivíduos em uma coletividade sob seu domínio, seja nas esferas municipal, estadual ou mesmo federal, né? E então a administração pública, além do serviço, designa também a estrutura, né, que o Estado possui e a forma como esse Estado vai agir em meio à sociedade. Portanto, vocês já estudaram isso com certeza N vezes, mesmo porque vocês já estão no 6º período do bacharelado, mas, assim, só para lembrar, a administração pública ela pode ser direta e indireta. Direta é aquela cujos órgãos são ocupados diretamente pela figura do Estado, é o próprio Estado agindo. Indireta, quando ele, ele transfere, né, para terceiros essa forma de atuar, de agir em sociedade, seja através das autarquias, fundações, empresas, sociedade de economia mista, ou mesmo das agências reguladoras, né, ou mesmo os consórcios públicos que existem, ou agências executivas. Também é bom lembrar que o serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, né, ou seja, todo aquele serviço que é prestado de maneira direta ou indireta, sob normas de controles estatais, que para satisfazer essas necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou mesmo manter uma simples conveniência do Estado. E também a gente precisa lembrar, nessa nossa revisão de conceitos, que quando se trata de uma organização privada, né, o foco dela, o propósito dela é de cunho econômico, visando o lucro. O Estado, ele tem que ter um conteúdo econômico, mas precisa atentar-se à relevância social daquela sua ação, né? Então, esse cuidado ele precisa ter. E aí, dentre os serviços, né, que o Estado precisa prestar e de relevância social, tem a educação, tem a saúde, a própria iluminação pública, a segurança pública como um todo, né, serviço de limpeza, né, limpeza urbana, segurança pública de maneira geral como um todo, urbanização, né, e várias outras atividades que ele vai prestando, né. E então é o seguinte, a qualidade desse serviço público está muito atrelado à condição de entrega desses serviços, dessas atividades que o Estado faz a cada um de nós, a cada um de seus cidadãos. E aí, o que acontece? Por muito tempo, o Estado se viu é, limitado, né? O Estado, enquanto patrimonialista, enquanto Estado burocrático, ele se fechou em uma condição de prestação de serviço no qual muitos órgãos se encontravam tanto sucateados e a população em estado de carência extrema. No entanto, a partir do momento que a administração pública faz um esforço para alcançar
níveis gerenciais na sua gestão para deixar para trás os ranços do patrimonialismo, da burocracia em suas disfunções, né? Então, esse estado gerencial, ele começa a se preocupar com essas necessidades sociais do cidadão. Então, ele sabe que é papel dele suprir, acabar, sanar, diminuir as mazelas sociais, e por isso ele começa a agir em busca desse lucro social. Né? Então, por exemplo, hoje uma grande demanda seria, um grande lucro social seria conseguir a vacina para o Covid, né, 19, que está aí. Nós já estamos chegando a quase 1.000 cidadãos que perderam a quase 100 mil cidadãos que perderam suas vidas. Nós estamos diariamente na casa dos 1.000 óbitos, né? E isso é péssimo. Isso demonstra uma incapacidade imensa, né, de uma prestação de serviço de saúde de qualidade. Mas aí vocês podem dizer, mas os outros países também não conseguiram. Mas nem todos os outros países conseguiram chegar a 1.000 mortes diárias e a quase 100 mil mortos até agora, né? O Brasil ele foi muito displicente porque a epidemia ela atingiu outros continentes, ela atingiu outras nações e a gente simplesmente ficou de braços cruzados esperando que ela chegasse até nós. Então, essa ausência, né? Há uma ausência, muitas vezes, de qualidade na prestação do serviço público. E aqui eu chamo a atenção para os seguintes aspectos. Quando eu dizia, por exemplo, que a Noruega é um país que paga mais impostos que o Brasil, não é que seja errado. Não é errado pagar imposto, não é errado que o Estado cobre impostos. É a principal fonte de recurso do Estado são os impostos, entendeu? Não existe almoço grátis, né? A gente tem que pagar por essa prestação de serviço. O problema é quando a gente paga e esse serviço não chega, ou quando esse serviço chega deficitário, entendeu? E aí, quando a gente faz um paralelo entre a prestação, a qualidade da prestação de serviço público e a qualidade de prestação de serviço privado, aqui no Brasil, nós somos quase que induzidos a pensar e a confiar que quando é privado é de boa qualidade e quando é público não presta. Por quê? Porque o serviço público, as instituições públicas, elas muitas vezes se encontram presas a uma inércia corporativa que impede, né, muitas vezes, de poder subir novos degraus na questão da busca da qualidade na prestação desse serviço. Então, por exemplo, nós temos escolas públicas, N, municipais, estaduais, federais, mas vocês olham que cada vez aumenta mais as escolas particulares. Então, será que as escolas particulares, elas existem porque as públicas não dão conta? Ou será porque as públicas, algumas famílias que têm mais recurso, de repente não confiam na educação dos seus filhos, a qualidade da educação que é prestada em algumas esferas públicas de ensino? Se você confia tanto na saúde pública, por que você sente a necessidade de pagar um plano de saúde? Eu tenho algumas amigas que falam assim, eu estou pensando em ficar grávida, mas espera aí, eu tenho que me organizar aqui, inclusive fazer um plano de saúde antes, né, e fazer um para o meu bebê. Então, enquanto era ela sozinha remando no mundo, né, ela ainda conseguia se sair com o SUS. Mas agora, sabendo que vai gerar uma nova vida, ela já quer se precaver com um plano de saúde. Então, assim, a saúde pública não é suficiente. Por que você tem que encher sua casa de muro
e ainda em cima do muro colocar cerca elétrica e de ainda soltar um cachorro e ainda pagar seguro pela casa, pelos bens, pelo carro. A segurança pública não é suficiente? Então, vocês estão me entendendo? Quando a gente fala em qualidade no serviço público, na prestação de serviço público, na entrega do serviço público, nós precisamos questionar isso, que nós pagamos muitos impostos e aí nem sempre a gente tem a contrapartida, a conformidade, a regularidade. Deixa de acontecer, porque a gente paga muito e recebe pouco. Vocês estão me entendendo? Você paga Previdência Social vida inteira. Para agora, o governo está fazendo uma reforma da Previdência porque não tem recurso para arcar com as aposentadorias e não vai dar. E tem muitas pessoas que estavam afastadas por invalidez e os médicos da Previdência simplesmente cortaram, retiraram esse benefício. Então, que qualidade de serviço público é essa, se você paga por ela a vida toda e quando você precisa dela, você não é amparado? Entenderam? Então, essa é a questão. Então, assim, novamente, voltando à Noruega, você paga mais imposto que no Brasil, mas você não precisa pagar o plano de saúde paralelo. Você não precisa pagar a escola particular. Você não precisa ter esse desespero de estar comprando carro para te transportar, comprando moto para te transportar, porque o transporte público te atende plenamente. Você está entendendo? Você não precisa estar achando que vão te assaltar, te violentar, né, quando você anda nas ruas, porque tem uma segurança pública de qualidade. Então, o problema é nós termos que pagarmos duas vezes, né? Porque se a gente pagou para o Estado, era para ser o suficiente, né? E aí vem assim, então, os princípios, né, da nova administração pública, olhando exatamente essa questão do aspecto gerencial da administração pública. Então, para que essa administração pública tenha qualidade, então ela precisa olhar a relevância do serviço que ela presta, né? Seja serviço de urbanização, de habitação, segurança pública, poluição ambiental, educação, saúde, previdência social. Por exemplo, agora nós estamos vendo que o Brasil vai produzir a cédula de R$ 200. Ok. Qual a relevância de ter uma cédula de R$ 200? Quantos de vocês hoje têm na carteira cédulas de R$ 100? Quantas cédulas de R$ 100 vocês têm? Por mês, quantas cédulas de R$ 100 vocês têm acesso? Está me entendendo? Então, aí o Brasil vai gastar para produzir uma cédula de R$ 200. Qual o objetivo disso? Qual é o lucro social em produzir uma cédula de R$ 200? Ok. Agora, o Brasil está sepultando 1.000 pessoas por dia. Porque todo dia está morrendo 1.000 pessoas só de Covid-19. Qual seria a relevância agora de aumento de números de UTIs? Qual seria a relevância agora da contratação de novos profissionais para atuarem na área de saúde? Qual a relevância agora de poder aumentar o número de UTIs, de aparelhos de respiração mecânica nessas UTIs, de profissionais da saúde, entendeu? Qual a importância? Proposições normativas, né? Então, assim, esse é um outro princípio que a administração pública, a nova administração pública, e quando a gente fala de nova administração pública, entendam-se, administração gerencial. Então, assim, tentando deixar para trás o ranço do patrimonialismo, da burocracia, né? Então, assim, as proposições normativas, né? As ações administrativas devem ser pautadas em critérios de justiça social e princípios éticos na condução de programas sociais e econômicos. Gente, quais são os programas sociais que o Brasil tem agora? Transferência de verba. Quais são? Os R$ 600 do governo? Que mais? Como é que tá os programas
financiamento da educação, ingresso, da educação, ingresso do jovem, do adulto no curso superior. Quais os incentivos tem para isso? FIES, entendeu? Programas de moradia habitacional. Como é que está? Entende? A mulher que é reconhecida uma minoria, os índios. Como é que os índios estão sendo tratados agora, né, nesse governo? Quais como ele está sendo amparado? As terras indígenas, que proteção elas estão tendo? O povo negro, as crianças, quais são os programas de assistência voltada para esses públicos que tem? Né? Até o mês de março, a ministra da Mulher, da Cidadania, da Família, a Damares, havia gastado do recurso orçamentário do ministério dela R$ 1.000. R$ 1.000. Então, assim, já é comprovadamente, né, cientificamente comprovado, que a violência doméstica tem aumentado muito no país agora, nesse período de Covid. Então, assim, o que está sendo feito para reduzir esse índice de violência, o índice de criminalidade, né? Porque, assim, o recurso foi destinado, mas ele não está sendo usado. Então, assim, que qualidade de prestação de serviço é esse? Se tem todas essas categorias de indivíduos totalmente desamparados pelo Estado, e é papel do Estado zelar e cuidar, tá? Depois, a questão da equidade, né, social. Os administradores deveriam defender os grupos menos privilegiados e oferecer melhores serviços. Então, quando a gente vê os índios totalmente largados, abandonados, desamparados, equidade social, zero, né? Quando a gente vê que as mulheres estão morrendo cada vez mais, principalmente nesse período de Covid, porque está passando mais tempo com seus algozes, equidade social, zero. Quando o governo insiste em manter o Enem agora para início de 2021, que condições o aluno da escola pública, que muitas vezes não teve nem condições de fazer as tarefas que a escola enviava, porque não tinha acesso à internet, não tinha computador, às vezes é uma casa que tem o celular do pai, o celular da mãe e 3 filhos, entendeu? Então, assim, mesmo que pegue o celular do pai e da mãe para fazer os trabalhos, não tem celular para todos os filhos. Então, assim, que preparo esse discente tem para poder ir concorrer, né, vaga nas mesmas universidades com os alunos das escolas particulares, agora no início de 2021. E o que o governo está fazendo para poder sanar essa desigualdade social? E não ajudar a afundar ainda mais esses sujeitos de poder aquisitivo menor, tá? Então, assim, essa nova administração pública, o foco dela, o foco de atuação, deveria ser um foco no cidadão, né? Se refere à dedicação e interesse para atender de forma eficiente os que necessitam de bens e serviços do governo. Sugere-se que fossem criados canais para que o próprio cidadão pudesse entrar em contato com a administração pública. Não é bem isso, né, que a gente percebe, né? Eu não sei se vocês viram as reportagens essa semana, eu gosto muito de programas de jornal, adoro jornal, então não sei se vocês assistiram, aquela senhora, a mãe morreu, o pai morreu, precisava transferir o benefício do pai para a mãe, liga para o 135 da Previdência, não tem resposta. A outra sofreu um acidente, fez uma cirurgia, estava afastada por invalidez, precisa do benefício, até agora não foi amparada. Manda e-mail, não responde, liga para o 135, não é atendida. Então, assim, esse canal de comunicação, de amparo ao cidadão, não é bem assim. Né, os próprios problemas em relação aos R$ 600, que muitos tiveram seus processos indeferidos, e são famílias realmente necessitadas, muitos dos processos ficaram lá sem ser avaliados, nem
nem resposta positiva nem negativa. Então, assim, e sem contar que muitas vezes é uma própria segurança pública, né, que você procura, às vezes a delegacia não tem uma viatura, né, para ir onde você está chamando, não tem um carro do SAMU para ir, ou então o bairro que você mora, a rua que você habita, tem tão pouca estrutura que mesmo que o carro do SAMU chegar, não tem como descer lá, né? Então, assim, que cuidado é esse, né? Que qualidade é essa? Que prestação de serviço é esse que o Estado está te entregando e nos entregando enquanto cidadãos, né? Que somos. Então, assim, só recordando, o Estado existe fundamentalmente para realizar o bem coletivo, né? Então, a doutrina costuma analisar essa grande finalidade do Estado, que é exatamente o bem-estar. Então, o Estado ele tem que ser um provedor de bem-estar social, de segurança e de justiça. A gente já cresceu muito, principalmente com a Constituição de 88, aquela Constituição cidadã, que chamava a atenção do Estado brasileiro para as vergonhas que nós vínhamos passando há muito tempo, vergonhas sociais, né? Mas a gente percebe que ainda tem muito que crescer, tem muito que avançar, e é preocupante também quando a gente percebe que alguns aspectos que a gente tinha avançado agora caíram por terra nos últimos 2 anos. Né? Então, a gente está quase que voltando à estaca zero, a gente está perdendo direitos que haviam sido adquiridos. Então, quando a gente fala de qualidade no Estado, a gente ainda enfrenta esse outro problema, porque o direito, uma vez adquirido, ele não é permanente. A depender de quem for o governante, ele pode voltar à estaca zero e retirar de nós esses direitos. Tá bom? Pessoal, quando a gente fala de programas de qualidade na esfera, seja ela pública ou privada, é preciso atentar a alguns elementos, que são os desafios para implantar programas de qualidade, né, nas organizações. O primeiro desafio é a resistência à mudança. Seja o funcionário da instituição pública, seja o servidor dos órgãos públicos, seja o funcionário da iniciativa privada, é comum haver uma resistência à mudança. Às vezes o indivíduo fala, mas eu vou mudar para quê? Eu sempre fiz isso aqui dessa forma, já tenho 10, 15 anos atuando aqui. O quê? Quando você chegou, eu já estava aqui, eu já fazia desse jeito, eu sei do que eu estou falando. E aí dificulta, complica, entendeu? Então fica muito difícil. Então, esse é um dificultador. Um outro problema é que, como eu já disse desde o início da nossa aula, a qualidade ela não é um ad eterno. Ela nunca está definitivamente implantada. Ela nunca acaba. Ela está sempre evoluindo. Quando você atinge certos graus de qualidade, você aos poucos vai entendendo que aquilo ali tem que evoluir mais, tem que melhorar mais, e é esse constante desafio. Então, ela obriga, né, o gestor e a sua equipe está sempre num processo de melhoria contínua, e às vezes isso pode cansar, né? Depois, há uma necessidade de convencimento da liderança, no sentido de que os líderes, eles, enquanto líder, ele não abraçar a qualidade, a equipe dele fica prejudicada no sentido de que essa é uma iniciativa que tem que vir, é uma top-down, ela tem que vir de cima para baixo, né? Mesmo porque vai ter que mudar processos, vai ter que mudar formas de trabalhar, às vezes vai ter que mudar máquinas, vai ter que mudar, às vezes, funcionários, servidores de setor, qualificar. Então, assim, tem que ser de cima para baixo. Então, enquanto essas figuras de liderança não abraçam, fica difícil. E aí, o que acontece? Quando a gente fala em programas para mudança, existem especificamente 2 programas que ajudam a enfrentar um pouco esses desafios de implantação, né, de um programa de qualidade numa organização. Por quê? Porque nem sempre os servidores estão motivados, né?
para buscar esse crescimento pessoal. Às vezes, por uma razão ou outra, a pessoa já acomodou, às vezes o plano de carreira não facilita, tanto faz se ele melhorar o currículo dele ou não, o salário dele vai continuar o mesmo. Às vezes já está muito próximo à aposentadoria, enfim, outra hora uma insatisfação mesmo com o órgão no qual atua e não vê muitas perspectivas de mudança. Então, assim, existem barreiras, né, nesse processo de motivação. Motivacional. E vocês sabem que a motivação ela pode ser interna ou externa. A motivação externa, os chefes podem, os líderes podem até fazer adotar algumas estratégias, mas a motivação intrínseca é muito de cada pessoa, né? Ou você tem ou você não tem. Não tem como eu lhe dar motivação. Impossível. E aí, pessoas, existem, assim, 2 programas que são recomendados nessa parte para ajudar a fazer uma mudança de comportamento, né, para poder adentrar-se, né, assim, como os primeiros pontapés para abraçar um programa de gestão de qualidade total. É o programa 5S e o programa Diálogo Diário de Qualidade. Esse programa 5S, gente, ele é de origem japonesa, tá? E os 5S, exatamente, eles vão corresponder ao senso de utilização e descarte, ao senso de organização ou de ordenação, senso de limpeza, ao senso de higiene e saúde e ao senso de autodisciplina e de ordem mantida. Existem programas, por exemplo, os 5 sigmas, né, 6 sigmas e tudo mais, que são programas mais rigorosos. E aí, o que acontece? Para que sejam implantados, às vezes, programas mais rigorosos de qualidade, você precisa arrumar um pouco a casa. Seja empresa pública ou privada, às vezes ela está tão bagunçada, está tão desorganizada, está tão distante, porque um programa de qualidade, gente, ele é muito rigoroso, principalmente na gestão de processos, o próprio ISO 9001, né, muito rigoroso, e às vezes antes de você chegar num programa desse, você não vai conseguir se você não organizar um pouco a casa. Então, para ajudar a enfrentar um pouco aqueles desafios da implantação, quebrar um pouco das resistências, recomenda-se que comece por esses 2 programas. Ajuda a criar uma nova cultura na sua empresa, a repensar o ambiente interno da sua empresa, as pessoas, os processos, as formas de se organizar, a própria saúde do servidor, né, todas essas questões voltadas para a disciplina e antes de entrar com um programa mais rigoroso. E já o diálogo diário é exatamente um outro programa que vai convidar que o gestor sente diariamente com os seus liderados, que não passe de 10 pessoas no grupo, né? São grupinhos pequenos, para todo mundo falar, para todo mundo participar e começa a discutir os aspectos de qualidade. Particularmente, eu sou mais o programa 5S, entendeu? Mas nada impede que o diálogo diário venha, de repente, de encontro ao programa 5S. Quem sabe você implantando o programa 5S, você pega por setor, né, exatamente por ter grupo menor, trabalha por setor esse momento de diálogo diário de qualidade, né, dentro das necessidades que você for identificando. É lógico que o programa de implantação de qualidade é muito mais amplo, vocês vão ter chance de discutir um pouco mais no fórum e na atividade avaliativa dessa semana, mas também estou à disposição para maiores esclarecimentos, seja no fórum tirar dúvidas, né? Sintam-se à vontade. Pessoal, a gente está chegando ao final dessa aula, eu chamo a atenção de vocês para a importância de vocês realizarem as atividades propostas nessa semana. Cuidado, né? Eu espero que vocês já tenham conseguido agendar e, se possível, realizar a entrevista com
o gestor de vocês, do órgão no qual vocês vão estagiar, né, e já comecem a processar o resultado obtido nessa entrevista, né? E também o seminário de vocês, que já é para ser entregue na próxima semana, então eu espero que a organização dele esteja fluindo. E surgindo dúvida, nos fale, nos acione, tá bom? Nós estamos à disposição. Um abraço muito grande para todos vocês, bons estudos, boa aprendizagem. Fiquem com Deus.